muito estalar nos olhos, né, na mente das pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente fala muito de transitar de carreira, se aventurar em coisas novas. Silas, seja bem-vindo aí, passo a palavra para você. Bom, boa noite para todos, né? Nós da Amplia queremos dar as boas-vindas para vocês todos, né? A gente já vai falar do César Sampaio, nosso grande convidado, mas a gente queria, como Amplia, agradecer vocês estarem com a gente aqui. A nossa missão de vida é ajudar pessoas a se desenvolverem. Então, a gente tem outros programas que a gente faz também, que é produtividade e gestão de tempo, ensinar as pessoas a montar uma agenda, o Cronos e o Kairos. Cara, o Cronos, hoje as pessoas estão, todas elas vivendo aqui, ó, no segundo, minuto, hora, dia, mês, enquanto que o Kairos é quando você faz aquilo que você gosta e você vive no tempo atemporal, ou seja, é um tempo que não passa. Quando você está conversando com a sua esposa, com seus filhos, quando você está no seu trabalho, e quando termina o dia, você não fala assim, ufa, menos mal que terminou, que eu não aguento. Você fala, opa, vamos lá, amanhã tem de novo, quero ir trabalhar. É isso, essa que é uma das ideias da Amplia. Além de inteligência emocional, obviamente, né? Todas as saúdes financeiras, saúde familiar, saúde no casamento, saúde espiritual, né? Saúde no corpo físico, no trabalho. E, cara, a gente está muito feliz, agradecemos ao César por poder estar com a gente aqui. E, cara, é uma live de transição de carreira, eu não posso deixar de falar, porque o César é um irmão, o César é um cara que eu amo, minha família, é um cara que a gente convive há muitos anos, e o César, a exemplo do Jorginho, a exemplo do Tafarel, os caras conquistaram o topo na vida profissional, estão alcançando o topo na vida familiar. A gente já falou aqui, 4 de cada 5 atletas estão falidos, divorciados e desempregados 2 anos depois que se aposentam, 78%. O César e eu, o Jorge, a gente está fora disso aí, é uma vitória para a gente. Né? Mas a gente esteve na Federação Paulista há um ano e pouco atrás, e a taça lá, a Federação, através do Mauro Silva, eles convidaram o César para representar o Palmeiras, convidaram o seu Pepe para representar o Santos, ninguém menos do que o seu Pepe, hein? Que quebrava a trave, quando a trave era de madeira, de tão forte dele. Para representar o Corinthians, né? Fez aquele gol contra a Ponte Preta lá no Morumbi, e me convidou para representar o São Paulo. E na conversa ali e tal, eu falei, César, quantas vezes você foi campeão paulista? Ele, então, Silas, eu fui 2 vezes campeão. Aí você, o Basílio, eu fui 1 vez campeão paulista. E você, o Silas, eu fui 2 vezes campeão paulista. Aí, vamos cair na terceira e perguntar ao seu Pé. Seu Pé, você foi quantas vezes campeão paulista? Ele falou, eu fui 12. Estragou tudo. Eu falei pro cara lá da federação, cara, quando você convidar, vê a ficha do cara, não aí, né? Então, foi muito legal. Cara, o César, ele jogou nos 4 grandes de São Paulo. César jogou no Santos, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo. Olha isso. O César, ele foi gerente de futebol e superintendente também no Palmeiras, no Fortaleza, no Joinville. E hoje, o César é auxiliar técnico fixo na seleção brasileira, né, que também tem ali o nosso amigo, irmão Tafarel, né? Tem gente muito séria trabalhando ali. Atualmente, essa é a ocupação do César, né? O César foi campeão, foi bicampeão pelo Palmeiras. O César, ele foi campeão paulista, 93, 94, campeão brasileiro, 93, 94, foi campeão do torneio Rio-São Paulo, em 93 e 2000. César foi campeão da Copa Libertadores da América, em 1999 pelo Palmeiras. Cara, olha que legal isso aqui. César foi campeão no Japão, foi campeão da Supercopa Asiática, foi campeão da Copa do Imperador, que é um campeonato que termina no dia 1º de janeiro, né, César? Esse ano. Aniversário do Imperador. Cara, o César foi campeão da Supercopa na Espanha pelo La Coruña, né? E com a seleção brasileira, campeão da Copa América 97, campeão da Copa das Confederações em 97 também. E olha aqui, Aníbal e amigos que estão nos acompanhando,
os títulos individuais do César. Bola de prata e bola de ouro pelo Santos, ou seja, melhor jogador na posição, melhor jogador do campeonato, bola de prata e bola de ouro pelo Palmeiras. Então, a gente tem a grata satisfação de receber você aqui, César, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós da Amplia ficamos muito honrados em ter você aqui com a gente. Gratidão, César. Passamos a palavra aí. Obrigado, cara. Obrigado, Aníbal, Silas. Um prazer estar com vocês mesmo. Como você bem disse, uma história aí construída com... os títulos são bonitos, né? Mas, assim, com muito suor, muita renúncia, né? Muita dedicação. Eu não fui um talento, assim, como muitos, né? Mas eu sempre fui um cara que procurei sempre fazer o meu melhor, né? E as referências passadas serviam de estímulo para que eu pudesse, a cada treino mesmo, né? Cada treino, cada minuto, assim, tá buscando o ápice, né? Então, acho que é o resultado disso tudo e, acima de tudo, agradecer a Deus, né? Porque eu soube usar o dom que ele me deu, né? E também influenciar pessoas, e agora de uma outra forma, né? Agora como numa parte de liderança, né? Numa comissão técnica também, tentando passar para os atletas aquilo que a gente viveu e aprender com eles também. César, você falou um negócio já, cara, que já nos deu o primeiro gancho para a gente entrar diretamente nesse tema aí da transição de carreira, cara. Você falou do dom, né? Existem muitas pessoas em diversas áreas, em suas profissões, que eles têm um dom, eles têm talentos, mas existem muitos casos que esses talentos são reprimidos, César. Sabe, muitas pessoas não sabem identificar os seus talentos, cara. Então, nós aqui na Amplia, né, Silas, esse é um dos nossos propósitos, em fazer isso aqui que nós estamos fazendo, cara, e ter essa honra de tê-lo aqui, César, para dar esse despertar nas pessoas. E você que está assistindo a gente aqui, pega essas mensagens, pega essas reflexões, traga para a sua vida. Quais são os seus talentos? Se você viver, se você botar energia nos seus talentos, aquela coisa que você faz com prazer, que você faz com afinco, com foco, com determinação, meu, o resultado vem. Você olha esse cara ali, ó, o Silas ali, esse cara aí, o César, pô, dispensa palavras. Por quê? Porque no mundo dos negócios, muito mais do que currículo, é o resultado que você dá, né? Então, o resultado que você traz, aquilo que você entrega, é o que faz a diferença. César, uma pergunta para você. Você teve, em algum momento nessa jornada, cara, você teve dificuldade de identificar o seu talento ou os seus talentos? Você duvidava dos seus talentos? Bom, acho que o início foi muito difícil, né? Eu sou natural daqui de São Paulo, da região do Jabaquara, né? E eu comecei a jogar, nos campinhos de várzea aqui, né? Em projeto social perto de casa. E na nossa época, né, Silas, a gente tinha o peneirão, né? As avaliações, hoje que é tudo organizadinha. Eu me lembro sempre os jornais de domingo. E não tinha tanta divulgação, era boca a boca mesmo, os amigos, vai ter peneira em tal lugar e tal, assim. E eu fiz testes, né, no São Paulo não passei, no Corinthians não passei, no Palmeiras não passei, no Nacional da segunda divisão aqui não passei. O Nacional da Barra Funda ali, César? Da Barra Funda, E aí o meu pai falou, você não está querendo fugir do pesado, né, que a gente era... família humilde, né, precária, assim, passamos algumas necessidades na infância, aí ele me colocou numa metalúrgica, no programa do Jovem Aprendiz, né? Não, você vai trabalhar, você tem que ajudar em casa, se fosse bom, algum time já tinha te chamado e tal, né? E aí, graças a Deus, eu trabalhei 3 meses, a metalúrgica quebrou, faliu. Não sei se foi eu que faliu. Ainda bem, né? Ainda bem
E aí eu jogava os finais de semana, né? Trabalhava e jogava os finais de semana num clube, no Centro Educacional de Jabaquara aqui, que era coordenado pelo Lima. O Lima é um dos captadores, acho que ele é o coordenador de captação do Santos, ainda é. E foi o Lima que me identificou na Jabaquara e me levou para fazer o teste no Santos. Aí eu fui aprovado. Bom, eu jogava futsal no São Paulo e campo no Santos, né? Quando eu fui aprovado no campo do Santos, eu fui aprovado no futsal de São Paulo também. E aí minha vida virou uma loucura, porque não tinha lugar no alojamento na época. Eu fiquei um ano, meu primeiro ano, eu levantava às 5 horas da manhã, pegava o metrô, depois o ônibus, ia para Santos, treinava, voltava. Muitas vezes nem almoçava, assim, né? Porque ia para colégio e à noite eu ia para o São Paulo jogar o futsal, que o São Paulo me dava uma ajuda de custo, e era esse dinheiro que eu comprava a passagem para ir para Santos. Então, quem patrocinou meu primeiro ano de Santos foi o São Paulo, né? Indiretamente, porque meus pais não tinham condições. Então foi muita dificuldade. E nesse inteirinho aí, eu falo, caramba, será que eu jogo mesmo, né? Será que, que eu não tenho que buscar outra coisa, né? Que é para um lugar, não. Que é para outro lugar, não, né? E eu, assim, falar, cara, será que eles não viram que eu jogo bem, assim, né? Eu nunca pensei, assim, que eu não tinha capacidade. Eu sempre achei que eu não estava sendo bem avaliado, né? Essa perseverança aí, porque se eu largasse logo, foi só na quinta oportunidade que eu fui aprovado. Cara, quem quer faz acontecer, né, Silas? Quem não quer arruma desculpa, né, cara? Pois é. Pois é, eu aprendi, né, e eu ouvi esses dias o cara dizendo dos dois momentos mais importantes na vida de um ser humano. O primeiro é quando ele nasce, e o segundo é quando ele descobre o propósito dele. Olha, Cara, então, Nossa, pô, isso é faltou muito tudo, cara. forte, né, cara? faz Assim, a todo gente sentido. a gente descobrir que a gente, assim, o Alex Dias Ribeiro, né, que é o ex-piloto de Sim. Fórmula 1, ele sempre diz para mim o seguinte: quando o talento que a gente tem vai de encontro à necessidade de alguém, a gente está diretamente conectado com o Papai do Céu lá em cima. Então, isso é Amém. verdade, cara. Isso é muito legal. Eu queria perguntar para o César o seguinte: Vamos lá. César, foi mais difícil para você, cara, quando você deixou de jogar futebol? Porque a gente sabe que o chão sai de baixo, a gente Sim, deixa conhecido. A gente já não tem mais os holofotes, assim, digo no bom sentido, que sim, quando você está jogando, está sobressaindo, você está sempre sendo visto, a sua família está desfrutando quando aparece uma entrevista tua, um gol seu, um campeonato, como você ganhou muitas vezes aqui. Eu queria perguntar para você, assim, se foi esse momento de parar e o que é que você fez? Quando você parou, aquele momento, o que eu vou fazer agora, daqui para sim. frente? Acabou o futebol, minha chuteira já pendurei, como é que foi para você, cara? Ô, Silas, boa pergunta, cara, assim, oportuna. Quando eu tinha 32 anos, né, 31 para 32, depois com 32, na época que eu tive na Espanha, eu operei os dois tendões de Aquiles. E com essa idade e esse tipo de cirurgia na época, né, era já meio que o final de carreira, né? Os caras já começavam, os clubes já tinham uma discriminação. E eu também comecei a estudar, né? Falei, cara, vai acabar isso aqui, né? Assim, bom, eu não sabia se eu ia voltar bem. Eu joguei mais 4 anos depois, mas eu fiz o telecurso, eu estava ainda no Japão, né? Assim, eu fiz o telecurso, curso à distância, eu ensino à distância lá em Nagoya, e aí eu me capacitando, depois eu voltei, né, para o Corinthians, né? Aí fui para o Japão de novo e parei no São Paulo. Quando eu parei de jogar, bom, eu parei porque eu já não estava contente com o que eu estava jogando e eu sempre achei que eu poderia contribuir muito, né, nessa área na parte de transparência, da parte de ética, de estruturação também, né? Então parei de jogar. Primeiro, o pessoal do São Paulo me convidou para ser
dinheiro, né? O cara tem um projeto com seu dinheiro. Aí meu pai falou, você sabe quanto custa uma lâmpada? Eu falei, faço nem ideia. Ele falou, como é que você vai abrir uma loja de luz? E aí que eu falei, mas foi assim, eu comecei a estudar, foi na universidade mesmo que minha mente abriu para a vida e vi que eu podia, para o futebol eu era incapaz, mas para a vida eu tinha muitas outras coisas. Investir em conhecimento. Investir em conhecimento. Conhecimento. E dá para ver, César, assim, cara, essa sua trajetória é muito, você falou muita coisa interessante aí. Foco, né? Porque na hora que você, por exemplo, no caso de vocês, cara, figuras públicas, né? Pessoas que são, acaba sendo uma vitrine, né? E muitas pessoas acabam querendo trazer propostas que, se você não tem propósito, cara, você acaba sendo distraído, né? E distração é o oposto de foco, né, cara? Então dá para ver que você foi lá. Interessante, né, Silas? O nível de autoconhecimento dele, né? Do César. O cara chegar e falar assim, porra, uma proposta, cara. Categoria de base do São Paulo, Cotia, né? Parece um negócio assim maravilhoso, um sonho, cara. Você estava fazendo uma transição de carreira. Sim. Muitas pessoas querem uma transição suave, né, César? Imagina assim, todo mundo, em qualquer área da vida, né? Imagina uma pessoa que está mudando de emprego. O melhor do cenário é você fechar a porta aqui e amanhã você já está na outra porta lá. E não é a realidade de muitas pessoas, né? Só que, interessante, cara, que você soube dizer, olha, eu não estou capacitado ainda, e foi atrás. Atitude, né? Cara, Silas, cara, eu tô cheio dos acrônimos aqui, cara. Falar isso aí. Tô cheio dos acrônimos aqui, Silas. Agora já me veio outro na cabeça. Vambora. César, cara, o que você fez, tem um negócio chamado, no mundo de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, que é o CHA. O CHA é um acrônimo, né? C-H-A. O C é de conhecimento. Então você foi buscar conhecimento. Né? Até onde eu sei, você não foi só buscar conhecimento, você foi praticar também, certo? Lógico. Com a prática, você desenvolve o quê? Habilidade. Só que, se você não tem o A, que é de atitude, nada funciona, cara. E aí, já vou copiar aqui, pode pôr, né? Opa! É tudo nosso aqui, César. O maior prazer, cara. Nada se cria, tudo se copia, né, Silas? Vamos lá. Tudo se copia, cara. Vamos aí, vamos aprender. Cara, o meu computador deu uma travadinha aqui. O que é o H do chá? O H é habilidade. O chá. Do chá. Chá é conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta ter conhecimento, querer desenvolver habilidade, se você não vai lá, dá as caras e come grama, cara, né? É comer grama, é atitude, é sair da zona de conforto. Aqui a gente até fala, Silas, que é TBC, né? É tirar a bunda da cadeira. A atitude. Né? E aí, César, deu para ver também, cara, que você vive o que nós falamos com o Jorginho semana passada, cara. Você está dando um exemplo também do PhD. Você é um PhD. Você faz as coisas com paixão, cara. Porque se você não tivesse paixão no que você faz, você não teria a energia de, nesse momento da sua vida, falar não para uma ótima oportunidade e buscar conhecimento, cara. E se dedicar todos os dias, né? Então, PhD, você tem que ter paixão, aí volta aqui o H, que é habilidade. E demanda. Então, para fazer uma transição de carreira, pessoal, vocês estão assistindo a gente aqui, olha para esses dois acrônimos, o CHA e o PhD. Né? Conhecimento, habilidade e atitude. Tem que ter atitude. Conhecimento sem atitude, conhecimento sem prática não te traz poder. Muitas pessoas falam, né, César? Conhecimento é poder. Aqui a gente defende que não é. Se você adquire conhecimento e não pratica, cara, você esquece. E se você viver daquilo que você tem paixão, você desenvolve habilidade e você gera demanda. Você cria a demanda. Você não fica esperando a demanda cair do céu. Você cria a demanda, cara. Cara, eu assim, nesse trecho que você falou aí, César,
para mim já veio toda essa ligação aqui, cara. Tem tudo a ver porque o César, ele estava trabalhando e se desenvolvendo como gerente. Sim. Mas olha o nível de conhecimento que ele tinha. O Tite não ia chamar ele para ser auxiliar técnico se o Tite não entendesse que ele tem conhecimento para ser auxiliar técnico também. Porque o Tite não chamou ele só pela história de jogador que ele foi. Porque são duas praias diferentes. Quando é jogador, você se preocupa mais com você. Quando você vai ser um auxiliar ou um treinador, você tem que se preocupar com... É uma visão macro que envolve torcedor, diretoria, imprensa, jogadores, adversário. Cara, é muita coisa, né, Sérgio? Então você vê como que o Tite enxergou na pessoa do César Sampaio um cara que é o cara dentro do campo vai ajudar não somente ele, como os jogadores todos. Pô, até é legal isso, fazer uma inconfidência aqui. Eu me lembro que da primeira vez que eu fui como auxiliar pontual, né? Na seleção. Lembro, 2 jogos. 2 jogos e nós não ganhamos, né? Assim, a gente perdeu o outro. Aí eu cheguei aqui em casa e minha esposa, ela é muito simples e sincera também, né? Assim, mas eu falei, puxa, Cristina, eu tava mal, cheguei aqui precisando de um apoio, né? Falei, caramba, fui para lá, não ganhou, os caras foram campeão da Copa América, agora eu cheguei, né? Não ganhou. Ela falou, César, fica tranquilo, se você for fraco, o Tite vai te mandar embora. Cara, simples assim, né, cara? Eu tô precisando de um carinho, de alguém que falasse igual o Silas falou aí. Olha, você tá incompetente. Já deu no meio, mas assim, voltando faz parte aqui, também, é isso mesmo, né, Silas? Se você não tiver competência, eu acho que o nome, o histórico nosso abre portas, né? Mas se a gente não tiver competência, essas portas elas acabam se fechando muito rápido, né? Ou você mesmo, né? Estou fazendo uma autocrítica. Eu sou muito exigente para comigo mesmo, ou eu mesmo falo, cara, eu estou atrapalhando, sabe? Assim, eu não estou conseguindo alcançar os caras, eu não estou, sabe? Eu estou num ritmo, numa batida diferente. Então, legal. César, desculpa, pode ir, Silas, pode ir. Pode perguntar. Aqui, cara, enquanto você foi falando, eu estava pensando aqui. Você acha que a gente está falando aqui de transição de carreira, mas dentro da sua carreira de atleta, de jogador, atleta profissional de futebol, a gente teve minis mudanças ou transições. Sim. Primeiro, todo dia você tem que ser melhor que alguém. Sim. Então, você tem uma disputa interna ali, que você tem um outro volante, no caso dos times, tem 3, tem 4. Sim. Você tem que ser melhor do que os caras. Depois a gente muda você jogou em muitos países, você jogou na Espanha. 3 continentes, né? E aí você muda de país, muda de clima, muda de alimentação, muda de idioma, muda de treinador, muda de sistema tático. Você acredita que tudo isso e como você acha que isso te ajudou quando você parou de jogar e falou, agora vou encarar a transição e ver que rumo que eu vou tomar? É legal isso, Silas, assim, porque eu acho que a grande obra da minha vida está por vir ainda, né? Assim, não sei se... Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já fiz. Né? Falou? Eu acho que, pô, assim, tudo que eu ganhei e tal, né? A comida que eu comi, eu já foi, né? Tem que comer de novo. Eu acho que eu sou assim, me sinto assim, programado para bater meta, assim, um cara meio xarope, assim, às vezes, minha esposa, sai daí, né? Pô, fico aqui escutando, vem almoçar, vem não sei o que e tal, né? Mas não sei, cara, assim, então o meu limite sou eu mesmo, e aquilo eu subo a régua sempre e tal. E aí, mas eu me sinto feliz mais do que às vezes a recompensa, dinheiro, esse negócio, sabe assim, umas coisas. Lógico que não é que eu não gosto de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Claro. Mas assim, você
planejar, né, renunciar a algumas coisas, abrir mão de outras, construir uma agenda, construir, né, porque para você bater uma meta tem metas intermediárias e tal. Então, isso me fascina, né? Assim. Ô César, você falou aí, qual que foi o adjetivo, o termo que você usou, cara? Você falou assim, às vezes eu sou meio, você não falou neurótico, meio esquisito, você falou? Fora da casinha, meio xarope. Cara, isso daí tem outro nome para mim, cara. Isso daí são pessoas anormais. Porque normais vem de norma. Norma está ali interligado à média. Então, são pessoas acima da média, cara. E por que eu estou falando isso? As pessoas têm que parar de se acostumar com a média, né? Com a mediocridade. Mediocridade vem disso, de mediano. Né? Então, as pessoas têm que começar... Quando a gente fala de transição de carreira, a gente fala de duas coisas que eu vi que você fez as duas coisas, cara. Você mudou de carreira e mudou de profissão. Sim. Silas também, mudou de carreira, mudou de profissão. Cara, não é fácil você fazer isso. Pô, você tinha 32 anos, né, César? Que você falou 32, 33 quando fez a faculdade? Eu fiz a faculdade com 34. Eu fiz o telecurso lá no Japão, né? Que eu entrei para terminar o colegial, que eu tinha parado no segundo colegial. Aí eu terminei o colegial e aí quando eu saí de São Paulo eu fui para a faculdade. Cara, olha tudo isso que você fez. E aí a minha pergunta agora, César, quando você estava, sei lá, começando, cara, com 18 anos, quando você se tornou profissional, ou até nessa trajetória, sei lá, com 25 anos, você já tinha, você falou que é um cara de metas, você já tinha metas? Você já estava provisionando isso de ser um gestor, de ser um auxiliar de uma seleção brasileira? Você já tinha essas metas para o seu futuro, cara, depois da transição de carreira, naquela época? Não, não tinha, não. Assim, a minha meta sempre foi... Bom, a maioria das equipes que eu joguei, eu fui capitão, né? Então, além de dar bons exemplos, assim, de ser uma referência, de ser o elo entre a comissão, o treinador, assim, a gente procurar agregar o grupo, ver alguém que está saindo, né? Assim, segurar, ver alguém que está sem foco, que tá, assim, que pode vir a prejudicar o grupo, trazer para dentro, ou um cara que não se expressa bem, às vezes é mal entendido. Enfim, eu tive muito tempo assim, um papel mais assim de ser uma pessoa que venha agregar, né? De ser um elo de ligação entre a comissão técnica, a diretoria, muitas vezes, né? Um líder, né, cara? Negociar premiação, essas coisas e tal. Mas eu não tinha em mente. E até é legal assim falar, porque eu montei um projeto social com o Rivaldo. Assim, o Rivaldo também teve uma infância parecida com a minha, né? De muita necessidade, assim, passou fome, esse negócio. E a gente sempre teve e é cristão também, né? Então eu falei, pô, vamos montar a gente montou um clube, o Guaratinguetá, hoje existe já o Guará, né? Sim. Mas só que não era para subir, era um projeto social, para a gente fazer o bem, o esporte como uma ferramenta de inclusão, socialização e tal. E o time subiu, cara. Que problema bom, né, cara? Bom, mas nós que éramos os mantenedores, a minha mulher falou assim, ou você sai ou eu saio. Então, foi uma loucura aquilo. E os caras na cidade, em Guará, deram a chave da cidade pra gente, não sei o que. E aí que eu falei, caramba, esse negócio é maluco, cara, assim, né? Porque você começa... Nós queríamos algo assim que era mais social. E só de você dar treinamento regular, os meninos comiam bem, dormiam bem, na quinta divisão, né, que era B3, só de você fazer isso já o time foi embora, né? E aí que eu peguei o gostinho, que eu falei assim, caramba, eu acho que a gente pode fazer a gestão, né? Eu posso ter um perfil de gestor e também por muitas coisas que eu vi, coisas erradas que eu vi, né? E nós, né, Silas, nós éramos a marionete do circo, né? E, assim, as coisas aconteciam lá em cima e a gente que punha a perna para se machucar, a gente que se expunha lá. Então,
falei, cara, eu acho que eu posso contribuir bastante nessa área de transparência, né, de ética e na área de gestão, né? Por isso que eu busquei o curso de gestão depois. Cara, isso daí traz o propósito, né, Silas? O César foi fazer faculdade de gestão já pensando o quê? Num propósito, né? E eu repito